Olá! Estamos iniciando agora o módulo sobre cores e coloração pessoal. A coloração pessoal nada mais é do que um estudo que vai identificar quais são as cores presentes na sua beleza natural, para que elas sejam repetidas, como a gente viu lá quando falou sobre a harmonia. É muito importante que essas cores presentes na sua beleza sejam repetidas nas suas roupas, nos seus acessórios, na sua maquiagem, para que você não fique com aquele aspecto desconexo, para que tenha realmente harmonia na sua estética. A cor é a primeira coisa percebida pelo olho humano. Ela é o primeiro mensageiro visual. Então é muito importante ser levada em consideração na hora de montar uma estratégia de imagem. As cores, elas são capazes de transmitir mensagens e são transformadas em sensações através do nosso sistema límbico, que também é conhecido como cérebro emocional, pois ele é a parte do cérebro que é responsável pelas nossas emoções. As cores, elas podem alterar o nosso estado de espírito, e existem estudos que comprovam que elas têm o poder até mesmo de alterar a nossa pressão arterial, temperatura corporal e os nossos hormônios, causando sensações imediatas a quem as vê. Por isso, cada cor exercerá um efeito sobre as pessoas, seja de atrair, repelir, estimular ou deprimir. Na moda, uma mesma peça com o mesmo corte e o mesmo tecido pode transmitir mensagens completamente diferentes, mudando apenas a cor. Observe esses dois blazers. É possível imaginar pessoas completamente diferentes, de personalidades e profissões diferentes, vestindo cada um deles. Apesar de terem a mesma modelagem e o mesmo corte, a cor muda a nossa percepção. Agora, nós vamos para alguns conceitos que vão facilitar o entendimento ao decorrer do curso. Primeiramente, o que é cor? Eu não vou falar de forma muito técnica e conceitual, porque isso não importa para você. O que importa mesmo aqui é a representação das cores na imagem pessoal. O primeiro conceito que eu quero que você aprenda é sobre as cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são aquelas que não são obtidas a partir de nenhuma outra cor. Elas são originárias, são cores puras. Existem alguns sistemas de cores primárias. Eu vou falar do sistema que é utilizado nas escolas por artistas e por consultoras de imagem. Nesse sistema, as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Quando nós misturamos duas das cores primárias, nós formamos as cores secundárias. Então, as cores secundárias são resultado da mistura de duas cores primárias. Sendo assim, elas são o verde, que é a mistura do azul com o amarelo, laranja, que é a mistura do vermelho com o amarelo, e o roxo, que é a mistura do azul com o vermelho. Já as cores terciárias, elas surgem a partir da mistura de uma cor primária com uma secundária. Então, se nós pegarmos a cor primária, amarelo, com o verde, que é secundária, nós criamos o amarelo esverdeado. Se pegarmos amarelo com laranja, amarelo alaranjado. Azul com verde, azul esverdeado. Azul com roxo, azul arroxeado. Vermelho com laranja dá um vermelho alaranjado. E o vermelho com roxo dá o vermelho arroxeado. Essas são as cores existentes no sistema de cor pigmento que usamos e também no círculo cromático. Porém, essas cores elas podem sofrer algumas variações a depender das suas dimensões, que é o que nós vamos ver agora. Cada cor possui 3 dimensões: a temperatura, a profundidade e a intensidade. É por conta dessa distinção de dimensões que nós costumamos falar que uma mesma cor possui determinados tons. Quando falamos em temperatura, categorizamos as cores em quentes ou frias. Cores quentes são aquelas que nos lembram o sol, o fogo. Elas são o vermelho, o laranja e o amarelo. Já as cores frias, elas nos lembram a natureza, a água, o céu. E são o azul, o verde e o roxo. O amarelo é a cor mais quente que existe. E a cor mais fria é o azul. Então, todas as cores elas podem ser esfriadas
ou esquentadas. Se nós pegarmos uma cor que já é fria, por exemplo, o roxo, e quiser esquentar, basta nós adicionarmos um pouquinho de amarelo na sua composição. Claro que nós vamos deixar muito mais de pigmento roxo para que ele sobressaia, mas um pouquinho só de amarelo vai esquentar aquela cor que era fria. O mesmo acontece se nós pegarmos, por exemplo, um vermelho, que é quente, e adicionarmos azul. Nós vamos estar esfriando essa cor. A única cor que não pode ser esfriada é o laranja. Ela é puramente quente. Por quê? O laranja é uma mistura de amarelo com vermelho, que são duas cores quentes. Se nós adicionarmos azul, nós vamos estar misturando as três cores primárias. E quando nós misturamos as três cores primárias, nós temos o marrom. Então, para nós esfriarmos o laranja, nós iríamos transformá-lo em marrom. Então, não seria mais laranja. Logo, é impossível esfriar o laranja. Ela é uma cor puramente quente. Não é nada fácil identificar as cores frias e as cores quentes. É preciso muito conhecimento e muito treino do olhar mesmo. Em algumas vezes, você só conseguirá identificar se você colocar uma do lado da outra e fizer realmente um comparativo. Mas, basicamente, as cores quentes, elas são aquelas que têm muito pigmento amarelo. Então, elas são mais amareladas, avermelhadas, amarronzadas. Já as cores frias têm muito pigmento azul, então elas são mais azuladas, arroxeadas ou acinzentadas. Agora vamos falar sobre a intensidade da cor. A dimensão que avalia quão pura é aquela cor. Aqui nós teremos cores intensas, que são as saturadas, e cores suaves, opacas. Se nós pegarmos uma matiz pura, uma cor pura, bem saturada, e adicionarmos cinza, nós vamos estar trazendo suavidade para essa cor, tornando ela opaca. Por isso, é muito nítido que as cores opacas, as cores suaves, elas têm um fundo um pouco acinzentado. A última das dimensões é a profundidade. Essa vai ser a mais fácil de você entender, porque até mesmo na época da escola, lá quando a gente pintava com os lápis de cor, a gente sempre aprendeu que existia o azul escuro e o azul claro, o verde escuro e o verde claro. A dimensão da profundidade é exatamente isso. São cores mais escuras ou cores mais claras. Para obter as cores mais escuras, nós vamos adicionar preto na sua composição. Para obter cores claras, nós vamos adicionar o branco na sua composição. A atenção aqui é para você não confundir as cores claras com as cores suaves. Muita gente, mas muita mesmo, confunde essas duas dimensões e fala que uma cor é clara quando na verdade ela é suave. A dica que eu dou é para que você observe o fundo daquela cor, se ela tem um fundo mais acinzentado ou não. Se tiver, ela será uma cor suave. É muito importante você ter esse conhecimento das dimensões das cores na sua cabeça. Principalmente se você já fez a sua análise de coloração ou pretende fazer. Por isso, eu vou deixar aqui alguns exercícios para que você faça, que vão te ajudar a fixar esses conhecimentos. O primeiro é que eu quero que você comece, a partir de agora, a observar tudo à sua volta, onde você estiver. Observe as cores dos objetos, da natureza, das roupas, de absolutamente tudo. E pare para pensar se elas são cores quentes, se são cores frias, se são cores escuras ou claras, suaves ou intensas. Tente comparar uma cor com a outra para que você vá realmente treinando esse olhar e possa entender e fixar esse conhecimento. No próximo exercício, eu quero que você volte a ser criança. E aí você vai preparar o seu pincel e a sua tinta, se divertir, seguir as instruções e treinar esse olhar.